A CPMI do INSS aprovou hoje requerimentos que focam a entidade que tem José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, como vice-presidente. Um dos requerimentos é de autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, e requer informações sobre pessoas que, mediante procuração, adquiriram poderes para atuar em nome do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e idosos da Força Sindical do Frei Chico, isso entre 2015 e 2023. Integrantes da CPMI dizem que esse requerimento pode servir para encontrar digitais do irmão de Lula no esquema fraudulento de descontos associativos de aposentados. Outro requerimento, também de autoria de Ventura, pede ao INSS a identificação dos números de contas bancárias informadas pelo sindicato para o recebimento de recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social entre 2015 e 2025. A CPMI do INSS também aprovou requerimentos para descobrir movimentações de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é mais conhecido como Careca do INSS e é apontado pela Polícia Federal como um dos principais agentes que faziam o esquema funcionar. Bom, e aí a gente segue, portanto, sobre esse assunto. A comissão aprovou, o pedido de informação à Polícia Federal sobre viagens internacionais nos últimos 5 anos, carros apreendidos, entrada e saída do Brasil entre 2019 e 2025 e também no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E aí estou dizendo, essa entrada, essa saída, toda essa movimentação referente ao Careca do INSS. A comissão também aprovou pedidos de informações ao INSS, à Controladoria Geral da União, à Advocacia Geral, à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal para apurar fraudes e irregularidades. Bom, Lara Alves está em Brasília com a gente e ela também tem mais informações sobre essa CPMI. O que você tem de novo para a gente sobre esse assunto, hein, Lara? Então, Síria, só para a gente lembrar, as sessões da CPMI acontecem sempre às segundas-feiras à tarde e também às quintas-feiras pela manhã, que são os dias que não tem sessões nos plenários da Câmara e do Senado. Isso é importante porque hoje a sessão se prolongou bastante, assim como aconteceu na segunda-feira. Eu fui conferir, inclusive, nós tivemos praticamente 8 horas corridas de sessão e nesse período todo foi ouvida a diretora de benefícios previdenciários da Controladoria Geral da União, que participou dessa investigação, que acabou desembocando na operação sem desconto no início deste ano e que revelou esse rombo no INSS, na verdade, esses descontos ilegais nos pagamentos das pensões e aposentadorias do INSS. Bom, durante todo o dia o que nós vimos foi essa divergência de posições e também de narrativas entre a oposição e a base governista, cada um ali tentando puxar para si e culpar o outro pelo rombo na Previdência e por tudo o que aconteceu. Mas mais importante que isso, a CPMI conseguiu avançar a partir de 3 pessoas bastante importantes. Primeiro, atendendo a um pedido da oposição e que também vai se repetir em relação aos outros governos, tivemos a confirmação da presença do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, na sessão de segunda-feira. Bom, Carlos Lupe, vocês vão se lembrar, era ministro da Previdência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acabou pedindo demissão do cargo quando estourou o escândalo das fraudes no INSS. Ele vai ser o primeiro dos ministros da Previdência ouvidos pela CPMI. Isso porque tem outros também no radar. Vão ser ouvidos os ministros que atuaram nas pastas da Previdência do governo Dilma e também do governo Michel Temer. O único que foi poupado pela CPMI foi o Paulo Guedes. Vocês vão se lembrar que o Ministério da Previdência, na verdade, era uma secretaria dentro daquele superministério da Economia de Paulo Guedes. Ele foi poupado, não vai ser ouvido, mas a expectativa é que até secretários desta pasta sejam ouvidos também nos próximos meses. Mas, além disso, a CPMI conseguiu identificar e garantir a intimação, o contato com o Careca do INSS e com o empresário Maurício Camisotti. Os dois
Antônio Carlos Antunes, que é o careca do INSS, e o Maurício Camisotti, são apontados como alguns dos principais operadores desse grande esquema de fraudes que foi revelado pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União. Então, agora já foram marcadas as presenças dessas duas figuras na CPMI. No próximo dia 15 de setembro, o careca do INSS vai ser ouvido, vai prestar depoimento na comissão mista e também 3 dias depois, o Maurício Camisotti vai ser ouvido. Então, essas duas figuras centrais nessa investigação, que permanecem soltas, é importante que se diga, serão ouvidas pela CPMI do INSS. Antes disso, só um lembrete, na segunda-feira a comissão aprovou um pedido de prisão para essas pessoas, mas o ministro André Mendonça ainda precisa analisar. Síria. Tá certo, Lara. E ainda hoje, como a Lara adiantou pra gente, né, a CPMI ouviu a diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da CGU, Eliane Viegas Mota. Mas uma verdadeira confusão marcou o início da sessão. Vamos acompanhar. Em 2019, vocês fizeram alguma comunicação sobre desconto associativo irregular a alguma autoridade da República? Não, como eu ponderei... Ótimo. 2020. Especificamente sobre descontos associativos. O primeiro trabalho que foi feito pela CGU a senhora, por favor, este. A senhora, por favor... Eu quero saber ano a ano, que eu quero saber com quem está a responsabilidade. 2019, a senhora já disse que não foi feito. A CGU fez essa comunicação em 2020 para alguma autoridade da República? Não. 2021, foi feita alguma comunicação para alguma autoridade da República? Especificamente... sobre desconto associativo. Sim, mas eu preciso contextualizar. Não, depois a senhora... Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Eu quero saber se em 2021 foi feito alguma comunicação da CGU para alguma autoridade da República sobre irregularidade de desconto associativo? Se nós pegarmos as atas do GTI Previdência, nós temos sim manifestação, não só da CGU, mas do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, por isso que eu estou falando especificamente. Eu preciso pegar ano a ano. Eu preciso saber, eu estou perguntando da CGU. A CGU sim tem assento no GTI Previdência. Não. E se manifestava. Não, eu sou... Presidente, ela não está tendo direito de responder. Ela vai responder. A minha pergunta é objetiva. Não. Pela ordem, o senhor relator a pergunta e ela depois. Pela ordem, presidente, a palavra está com o relator. Presidente. Relator, só um instante. Pela ordem, o deputado Paulo Pimenta. Presidente, da mesma forma que o relator tem direito de perguntar, a depoente tem direito de responder. O que não pode é fazer uma pergunta e no momento que a senhora vai começar a responder, começa a gritar em cima dela. A minha pergunta é objetiva. Relator, só um instante. Deixa eu terminar. Estou falando com o presidente. Então não é... Peraí, presidente. Presidente, não, só um instante, relator. Ele disse calma-bete com quem? Presidente, que isso? Calma-bete com quem? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Por favor. Seu problema o senhor deveria se acalmar. Senhores, por gentileza. Se comportar como relator. Senhores, por gentileza. Se acalmar. Nunca tive Orlando. E durante o depoimento, Eliane, que afirmou que o INSS ignorou recomendação da Controladoria de não renovar acordo para desconto de associados com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Portanto, essa foi a afirmação dela. Vamos acompanhar. Primeiras denúncias do Ministério Público Federal à Controladoria Geral da União a respeito de entidades que faziam descontos irregulares foram em 2019, segundo Eliane Viegas. 4 associações foram suspensas naquela ocasião. A diretora da CGU afirmou que a CONTAG foi identificada como a entidade com maior número de associados. Segundo o relatório, eram mais de 1.200.000 pessoas. A Controladoria selecionou alguns associados para entrevistas e constatou que a maioria não havia autorizado o desconto. Vocês entrevistaram 6 pessoas. Sim. Vocês perguntaram a essas 6 pessoas se elas tinham autorizado o desconto associativo? Sim.
Das 6 pessoas, quantas afirmaram ter autorizado o desconto associativo? Uma. Após as entrevistas, E a diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da CGU também afirmou que, segundo os relatórios, todas as entidades com convênios para descontos em benefícios previdenciários apresentavam inconformidades. Vocês fizeram várias inspeções, relatórios, auditorias, em cima também da atuação das entidades associativas. Eu, como brasileiro, e os brasileiros estão vendo a senhora, nós queremos saber dessas entidades associativas, quais delas a CGU pode dizer que foi feita a verificação e estava tudo em ordem com o cumprimento das obrigações. De acordo com as análises que foram feitas e que nós registramos em relatório, não existe nenhuma das entidades que nós possamos dizer que não exista algum tipo de inconformidade. Quando a senhora fala em conformidade, eu posso entender isso como, por exemplo, falta de autorização ou autorização viciada para desconto irregular? Sim. Então, a partir de agora, vou tratar todas as entidades que estão aqui como investigadas. Bom, e um pouco mais cedo, antes dessa fala, ela afirmou, de certa forma, que o INSS ignorou as notificações da CGU, portanto. Lara Alves, volto com você. Os ânimos ficaram acirrados hoje aí durante essa sessão, hein? Exatamente, Síria. O clima está sendo sempre bastante tenso entre os parlamentares nas sessões da CPMI. Principalmente agora à tarde, quem estava presidindo a sessão era o vice-presidente, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. É importante dizer que nessa nova costura da direção da CPMI, ele é o único representante da base. Então houve ali uma tensão entre os parlamentares. Cada parlamentar tinha 10 minutos de direito para poder fazer perguntas para a diretora da CGU. Mas alguns acabaram passando, isso foi bastante cobrado. Esses pequenos detalhes ali durante a sessão viram motivo de muita briga entre os parlamentares. Inclusive, houve até um desentendimento por conta do nome de um parlamentar. O vice-presidente Duarte Júnior errou o nome do deputado Maurício Marcon. Ele ficou bastante incomodado, houve ali uma pequena divergência entre os dois, mas a expectativa é que essa tensão escale e chegue no ponto máximo da CPMI já na segunda-feira, quando vai ser ouvido o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. É importante a gente dizer também que ali terão alguns parlamentares que o defendem e que fazem parte dessa linha de defesa do Carlos Lupe. Uma figura bastante significativa nesse contexto é o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas. Lupe é presidente nacional do PDT, tem um contato muito direto com Mário Heringer. Em outras sessões que Carlos Lupe participou quando ainda era ministro, no meio desse escândalo do INSS, Mário Heringer foi e defendeu perante outros parlamentares. A expectativa é que outros parlamentares ali da base governista tentem fazer essa proteção de Carlos Lupe como uma forma também de proteger o governo Lula. É uma estratégia que eles têm adotado, principalmente no que tange o marco temporal do início dessas fraudes. Enquanto a base governista diz que essas fraudes começaram ali no governo Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro tentam fazer um movimento contrário e dizem que as fraudes, na verdade, escalaram no atual governo do presidente Lula. Então, existe essa disputa narrativa, essa disputa política ali para tentar dominar a CPMI e a narrativa que vai sair do Congresso em relação às fraudes no INSS, Síria.